Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Magnus Carlsen não vai mais jogar o Mundial, isso não é novidade. Agora a questão é, será que Magnus Carlsen tirou um peso das costas ao abdicar de seu título de campeão mundial? E está voltando a ser o Magnus Carlsen de 2014, recém ali campeão mundial e tudo mais? Segundo o próprio Magnus Carlsen, ele foi perguntado, o Caruana foi perguntado quem era o melhor jogador da história. Na opinião dele, ele falou, podemos dizer que o Fischer realmente teve resultados fantásticos, talvez o Fischer. E aí perguntaram pro Magnus Carlsen, e o Magnus Carlsen, olha, não tem muito o que acrescentar em respeito ao que o Caruana falou, mas eu diria que talvez pra mim o melhor da história seja eu mesmo, 4 anos atrás. Ele falou isso em 2018, né, se referindo ao Magnus Carlsen de 2014. Tem gente que acha que ele falou isso brincando, eu acredito que ele tenha falado sério aquilo, e não de uma maneira arrogante, mas até mesmo aceitando que talvez ele jogasse mais livre, mais solto naquela época, sem o peso de estar há tantos anos como campeão do mundo e tentando manter a coroa. Não sei, mas o que vocês estão prestes a assistir agora é o Magnus Carlsen que faz tempo que a gente não via. O Magnus Carlsen que sacrifica, o Magnus Carlsen que arrisca, Magnus Carlsen contra Le Quan Lien FTX Crypto 2022. Vamos dar uma olhada nas rodadas 3 e 4, vamos lá. Muito bem, se você ainda não é inscrito aqui no canal, aproveita e já se inscreve aqui no canal. Já deixa também aí o seu like de crédito. Se você não gostar do vídeo, você tira depois o like, tá bom? E se você quiser melhorar no xadrez, dá uma olhada aqui na descrição do vídeo. A gente tem uns cursos em videoaulas bem legais aí pra você obter melhores resultados aí nas suas partidas, tá bom? Muito bem, Magnus Carlsen aqui tem as peças brancas e abre com o cavalo em F3, abertura hatch. Cavalo em F6, G3, D5 aqui pelo Le Quan Lien, o super GM vietnamita, e aqui Bispo G2, desenvolvendo de forma simples aqui o Carlsen C6 e Roque. Fez o fianquetinho, cavalo, Roque. Basicão. Bispo G4 foi jogado H3, cutucou o Bispo vai para H5 e aqui C4. O Magnus Carlsen adora essa estrutura com fianqueto na ala do rei e jogar com C4 e tudo mais, aberturas do tipo catalã, inglesa. A partida seguiu com E6 e agora D4, buscando o centro, Bispo em E7, cavalo C3, desenvolvendo o Roque. E aqui o Carlsen já coloca o cavalo bem centralizado na casa de E5. Cavalo de F em D7, combatendo aqui o cavalo. O Rafa, não entendi esse lance, por que ele não jogou cavalo de B aqui em D7? Qual que é a diferença? Bom, aqui pode seguir com G4, por exemplo, e o bispo aqui seguir com o cavalo por G6, as brancas têm aí uma boa posição, né? Ô Rafa, mas e aí, se ele jogar com cavalo de F, não dá pra jogar um G4 agora? Agora já não dá mais, porque aqui cavalo por E5, D por E5 e bispo G6 preserva o par de bispos. Rafa, volta lá. Vamos lá de novo, se ele jogasse aqui o cavalo de B em D7, você falou que jogaria o G4. E agora por que não toma então aqui em E5? Porque aqui você captura o cavalo e ganha a peça, ganha material. Tá bom, galera? Então explicando aí esse cavalo de F aqui em D7, beleza? Tem uma diferença importante. E agora então, o Magnus Carlsen segue com C por D5, cavalo por E5, segunda partida, D por E5, E por D5 e agora G4. Perseguindo o bispo, que vai para casa de G6 em segurança, e F4 aqui. O Magnus Carlsen tá ameaçando uma arca de Noé aqui para cima do Le Quan Lien, tá ameaçando aqui prender o bispo dele. F5 foi jogado, evitando aí o lance do Carlsen, e o Carlsen decide manter essa tensão aí, não mexe mais nisso e segue desenvolvendo com o bispo E3. Cavalinho A6 foi jogado, aqui torre em C1 pelo Magnus Carlsen. O que ele tá querendo? Ele tá de olho aqui nessa luta pela casa de C5 aqui na ala da dama, rei H8 e aqui pessoal, o Magnus Carlsen vai para um lance brilhante nessa posição, é espetacular o que ele faz aqui. Será que Magnus Carlsen de 2014 está de volta? Ele manda bala no lance cavalo por D5. Isso aqui é espetacular, galera. Isso aqui não tem nome, né? Cavalo por D5. Aqui realmente o lance brilhante, segundo os computadores, o melhor lance da posição. A partida seguiu com C por D5. O que mais você vai fazer a não ser aceitar esse sacrifício maluco? E agora dama por D5, propondo a troca de damas. E o Le Quan Lien deveria trocar aqui as damas, ele vai para um lance estranho, aqui ele faz o lance B6, permitindo a captura da torre. Não é que é um erro grosseiro nem nada disso, só não é o melhor lance da posição segundo os computadores, e o Carlsen vai seguir com dama por A8. Mas Rafa, o que aconteceria se ele trocasse aqui, ó? Não tá melhor? Ele tem uma peça a mais?
O ponto todo, galera, olha só que legal, né? Aqui já existe uma ameaça em B7, recuperando a peça imediatamente. Para evitar isso, as negras jogariam, por exemplo, um cavalo B4. Bispo por B7 viria de qualquer maneira, a torre estaria atacada, sairia. E aqui o bispo voltaria para segurança. Você fala, puxa, mas teve compensação aqui o Magnus Carlsen? Com certeza, ele já tem 3 peões pela peça, né? Mesmo que esteja caindo aqui em A2, por exemplo, tem torre C7, vai ganhar mais um peão. O bispo não tem a casa de C5, né? O bispo sai, tá tomando aqui em A7. Ah, mas tá caindo lá em B2. Tudo bem, aqui o Magnus Carlsen tem um forte jogo com esses peões, né? Pode seguir com E6, depois F5, E7. São todos lances que estão vindo. Rafa, mas também tá caindo em E2, também tá caindo o bispo. É verdade, a continuação mais precisa das negras terminaria numa posição equilibrada, onde todo mundo teria 2 peças menores, 2 peões, 2 torres, e aqui sim a gente teria ainda assim uma posição muito difícil, né? Ainda com bastante jogo, par de bispos contra bispo e cavalo, mas o que eu quero mostrar é que as pretas teriam que jogar muito bem para voltar, devolver o material e voltar para a igualdade, né? Espetacular isso, espetacular! E jogado aqui rapidamente, né, pelo Magnus Carlsen, o sacrifício aqui dele. Na verdade, ele quando joga a torre C1 leva 3 minutos, ele já devia estar pensando no sacrifício, né? Incrível isso. Bom, a partida seguiu com B6 e agora o Carlsen segue com dama por A8, bispo por A8 e torre por A8. O Le Quan Lin decide entregar aí para simplificar um pouco, ficar com 2 peças pela torre, apesar de ter 2 peões a menos. Vamos ver como segue então. Torre de F em D1 jogado pelo Carlsen e o rei volta para G8, não tendo mais o bispo de casas claras do Carlsen, né? O rei volta. E agora E6 aqui, não permitindo a entrada do rei e também tirando uma casa de fuga do bispo. Bispo C5 foi jogado propondo trocas e aqui o Carlsen joga com torre C3. O ponto todo é o seguinte, ele não quer capturar e ajudar as peças do Le Quan Lin a avançarem pelo tabuleiro. Então torre C3 protege o bispo em E3, a partida seguiu com torre E8 atacando o peão de E6 e aqui o Magnus Carlsen segue com torre em D5 e olha que posição espetacular. O que aconteceria se jogasse torre por E6 aqui? Não foi jogado. O Magnus Carlsen seguiria com bispo por C5 e depois aqui de cavalo por C5, G por F5 dá um garfo, né? Então aqui, que legal, isso daqui é maravilhoso, né? Então aqui realmente torre D5 exclama tudo, protegeu o peão de E6, não pode tomar em E6. A partida seguiu com cavalo B4 atacando a torre e aqui o Magnus Carlsen aposta todas as fichas no peão passado. E ele segue com o segundo lance brilhante, torre de C por C5 atacando o bispo. E depois de B por C5, torre D6 exclama, protegendo com todas as forças o peão passado. Magnus Carlsen continua com uma peça a menos, sacrifica mais o Magnus Carlsen. A partida seguinte, agora existe uma ameaça em C5, uma ameaça aqui em A7. A partida seguiu com torre C8 aqui, né? Muita gente fica se perguntando por que não cavalo por A2, está caindo aqui o peão. Aqui uma possibilidade seria bispo por C5 e depois de cavalo C1, por exemplo, atacando o peão de E2, o rei protegeria, seria uma possível continuação. O peão atacado poderia avançar, sempre escapando, e aqui o Magnus Carlsen teria uma ideia bem legal com E4, né, entregando o peão para poder jogar um F5 e prender o bispo do adversário. Aqui seria uma boa continuação para os dois, o Le Quan Lin poderia ter jogado dessa forma, porque ele ainda teria cavalo D3 cheque, seguido de cavalo por B2, com uma posição bem confusa e certamente chances para os dois lados, né? Então, esse bispo ele tá caindo, no entanto as pretas têm um peão passado bastante perigoso, talvez melhor para as brancas, mas as pretas ainda assim poderiam ter chances aí de luta. A partida seguiu aqui com torre C8 e agora bispo por C5 de qualquer maneira, o Magnus Carlsen sacrifica mais uma peça aqui, só que essa peça de fato não pode ser capturada imediatamente por conta do mate em 2 aqui, né? Olha que peão forte, o peão aqui de E6 tirando a casa de F7 do rei, né? Então torre toma, torre cheque, bispo volta, mate, né? Simples assim. Por isso a partida seguiu com A5 agora, protegendo aqui o cavalo. Mais uma vez, Rafa, não daria para jogar um cavalo por A2? Daria, bispo por A7, H5, por exemplo, E4, HG4, HG4, F por E4, F5, bispo E8 e G5. Seria uma possibilidade não muito diferente do que vai acontecer aqui na partida, tá bom? A partida seguiu com A5, protegendo o cavalo. O Magnus Carlsen segue com A3, atacando o cachorro. O cavalo volta para C6 e agora B4, avançando e criando mais um peão passado. Peão toma,
Peão toma em G4, o peão toma em G4 e o bispo vai para E8. É a única casa que esse bispo tem, né? Que está sobrando aí. Super protegendo aí o cavalo. E o Carlsen segue com rei F2, galera. Rei F2. O Magnus Carlsen continua com uma peça a menos, só que com 3 peões a mais. A partida seguiu com torre B8 e agora F5. Temos cavalo por B4 capturando o peão. E aqui o Carlsen segue com G5, avançando com os peões. Tem 2 peões a mais o Carlsen pela peça. Aqui torre B5 foi jogado, um erro grosseiro, e o Magnus Carlsen executa a partida na hora. Se você quiser encontrar aqui o próximo lance, brancas jogam e ganham, né? E eu espero que você tenha encontrado aqui o lance do Magnus Carlsen, executa a partida na hora. Torre D8, good game aqui, né? Sem possibilidade do rei proteger o bispo, e a torre não pode voltar, e aqui então... as pretas estão levando checkmate, né? Agora, errou no finalzinho aqui o Lê Conlin, com o tempo caindo já, ele jogou esse lance errado. Ele ainda poderia lutar aqui com um lance como cavalo C6, o Magnus Carlsen ia seguir avançando, né? Provavelmente ia seguir avançando, e com a melhor defesa das negras teria que jogar um cavalo D8 aqui. Na melhor defesa, as pretas sacrificariam aqui o cavalo pelo peão, trocariam em F6, para jogar um final com um peão a menos, bispos de cores opostas. Muito provavelmente as pretas conseguem lutar por um empate numa continuação como essa. Mas teria que ter achado essa continuação aqui então de cavalo C6, depois cavalo D8, e para essa ideia o Lê Conlin, ele acabou não encontrando, e o Magnus Carlsen executou a partida na hora. Uma partida espetacular aqui de Magnus Carlsen, a gente tem aqui a precisão, 90,7% de precisão para o Magnus Carlsen, com 2 lances brilhantes, né? Espetacular, realmente saiu sacrificando tudo. Cavalo por D5 foi de outro mundo, né? E depois torre por bispo. Incrível a partida, o Magnus Carlsen saiu sacrificando tudo e conseguiu essa belíssima vitória. Estão preparados para a última partida entre eles, a 4ª partida? Vamos lá! Magnus Carlsen agora está de negras, então apenas lembrando, as 2 primeiras partidas terminaram no empate. Essa 3ª rodada foi vitória do Magnus Carlsen, e agora o Lê Conlin tem a obrigação de vencer para empatar o match de 4 partidas. O Lê Conlin abre com D4, temos aqui D5 pelo Carlsen, C4, gambito da dama, C6, a defesa eslava, aqui cavalo em F3, E6, a defesa semi-eslava. Então com essa formaçãozinha bem sólida aqui no centro. Dama C2, cavalo em F6, G3, jogou G3, definiu o bispo nessa diagonal? Tá bom, me dá o peão pra cá. D por C4 aqui, dama por C4, e o Carlsen segue com B5 atacando a dama. Dama B3 e aqui bispo B7, sabendo que ele vai ser atacado aqui com A4 daqui a pouco, hein? O A4 direto não veio aqui nessa posição, poderia ter sido jogado, o Carlsen teria a possibilidade de jogar com B4 aqui, ficaria muito bem, né? Então as brancas praticamente não ganham nada com esse A4 no momento. Por isso o bispo G2 seguiu na partida, e aqui A6 pelo Carlsen, solidificando ali o peão de B5, preparando para mobilizar aqui, dando mobilidade para o peão de C, né? A partida seguiu com o bispo em E3 e agora cavalo de bem em D7, A4 finalmente chegou e o Carlsen manda a bala no lance C5. Pera aí, ele não tá pendurando em B5? Vamos ver como segue. A por B5 e aqui bispo D5 primeiro. Magnus Carlsen sabe tudo, né? Sabe tudo, e a dama não consegue mais continuar protegendo o peão. A partida seguiu com dama C2 e agora C por D4 primeiro, atacando aí o bispo. Bispo por D4 e A por B5 recuperando o peão. Bacana, né? Agora é possível a troca de torres. Torre por A8, dama por A8, pressão na diagonal de casas claras. E aqui roque foi jogado pelo Lê Conlin. Saiu bem na abertura o Magnus Carlsen, a partida por enquanto bem equilibrada. O Carlsen ainda precisa desenvolver o bispo e fazer o roque. Bispo E7 foi jogado, cavalo C3 atacando o peão. E aqui bispo C6 saindo do ataque do cavalo e protegendo o peão de B5. Cavalo H4, solta aqui o bispo, solta as feras, bispo por G2, cavalo por G2, e com isso o Lê Conlin, o que ele ganhou trocando os bispos? Ele eliminou um defensor do peão. Então o Magnus Carlsen segue com B4 aqui atacando o cavalo vem para B5 e agora ameaçou ganhar a dama aqui. Então o Magnus Carlsen rapidamente faz aqui o roque, coloca o rei em segurança. Torre C1 foi jogado, H6 faz o profilático, sente que a hora é essa. Faz aqui o profilático, evita qualquer problema de checkmate na fileira do fundo do futuro. Cavalo A7 foi jogado, temos aqui o bispo na casa de D6, já saindo dos possíveis ataques do cavalo aqui em C6. O cavalo veio para C6 de qualquer maneira e aqui E5 pelo Magnus Carlsen, atacando o bispo. O bispo volta para E3 e agora cavalo D5,
protegendo o peão mais uma vez, 2 proteções, atacando também o bispo de E3, e aqui dama em F5 pelo Le Coin. Pressão no peão central, pressão no cavalo. O Magnus Carlsen faz um lance esperto aqui, cavalo de 7 em F6. O Carlsen tem 5 minutos, o Le Coin tem quase 10. E esse lance parece que pendura um peão. Porque você fala o seguinte, agora caiu o peão de E5, que está atacado 2 vezes. Um lance malandro do Magnus Carlsen. Na verdade, as brancas só teriam um lance bom nessa posição e o Le Coin não encontra. Somente um lance bom, todos os outros não prestam. Que seria bispo por H6 aqui na posição. O único lance bom que as brancas teriam para buscar igualdade, hein? Porque aqui, aqui posição extremamente complicada, podia seguir com torre C8, mas se aceitasse aqui o bispo, poderia seguir com o E4. Com qual ideia? De atacar o cavalo aqui, né? Enfim, o cavalo está atacado e se o cavalo sair daí, tá caindo aqui em F6, né? Então essa aqui é a ideia. Ah, mas dá para defender? Dá para dar um trabalhinho aqui, ó. Dama C8, né? Não dando tempo de capturar o cavalo, senão toma dama. E aqui não valeria a pena tomar em C8, ou até poderia também trocar em C8 e depois tomar em D5, né? Já seria aqui suficiente para ficar em pé de igualdade aqui essa posição, né? Poderiam existir outras continuações também do tipo dama F3 em vez de trocar as damas, né? Mantendo a pressão em F6. Em todas essas linhas, no final das contas, as brancas recuperam o material e enfim, vai para linhas confusas aí com chances para os dois lados, né? Então, então essa seria a melhor continuação para o Le Coin, ainda lutando por igualdade. Mas o Le Coin aceita aqui esse peão, faz o lance cavalo por E5 e agora o Magnus Carlsen vai castigar isso aí. Vai castigar porque ele segue com o cavalo E7. E agora, como é que faz a dama para ela proteger o cavalo? Não tem mais como, a dama não tem mais... Não tem mais como, somente a casa de F4, né, para continuar protegendo o cavalo. Mas agora leva esse cavalo G6 aqui do Magnus Carlsen, dando um duplo. E agora não tem jeito, vai tirar a dama, perder uma peça limpa. Então o que o Le Coin faz? Ele fala, pelo menos eu vou tentar jogar sem a dama. Vamos ver como é que é isso. Cavalo por G6, vou levar algumas peças aí pela minha dama. Bispo por F4. E aqui ele poderia voltar o cavalo tomando, mas ele prefere dar um cheque aqui em E7 primeiro e depois tomar com outro cavalo aqui em F4. O Le Coin teve que entregar a dama por 2 peças aqui, né? Então ele tem um cavalo e um bispo pela dama. Vamos ver como segue. Dama em E4 jogada aqui pelo Magnus Carlsen, já atacando o cavalo, que pula para a casa de C8, protegido aqui pela torre. E agora a torre D8 aqui, as torres precisam de colunas abertas. Cavalo B6 foi jogado, B3 avançando com o peão Magnus Carlsen. O que será que ele tá querendo no futuro? Capturar esse bispo aqui de alguma maneira e depois jogar um dama C2, alguma coisa assim, né? Mas já é um peão que incomoda aqui. A partida seguiu com H3 e agora a torre aqui em D6 perseguindo o cavalo. Rei H2 foi jogado, por enquanto o cavalo está protegido. O peão em H3 aqui também está evitando o salto do cavalo em G4. Mas o Carlsen segue aqui com G5 atacando o cachorro. Cavalo D3 foi jogado e agora torre por B6. O Magnus Carlsen vai para mais um sacrifício aqui na partida. Bispo por B6 e dama por E2. Atacando o cavalo. E também pressionando em B2, pressionando em F2, que no momento está protegido. Cavalo chegando, a posição aqui realmente é insustentável. O Le Coin ainda tenta a torre C3. Cavalo D5 chega, atacando o cavalo, entregando o peão de B3. Mas depois de dama C2, simplesmente pelo Magnus Carlsen, o Le Coin abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais, pessoal. Rafa, o que está acontecendo? Não é só jogar um torre A3 aí? A torre tá sobrecarregada, né? Ela tá defendendo aqui todo mundo e não dá mais pra ela continuar defendendo todo mundo. O torre A3 tá vindo cavalo por B6 e aqui uma dama por uma torre. Com certeza uma posição. E aqui as brancas totalmente passivas, né? Tendo que... Ninguém pode se mexer, né? Com certeza uma posição vencedora aqui pro Magnus Carlsen. Mais uma partida incrível aqui do Carlsen, 97,3% de precisão contra 92% do Le Coin. O Le Coin jogou muito bem, só não foi o suficiente aqui contra Magnus Carlsen, né? E com isso o Magnus então venceu o match, venceu de maneira convincente, aí mais um match vitorioso. E quem que ele vai pegar pela frente agora? Jan Duda, o super polonês. Jan Krzysztof, o João Cristóvão, vai pegar o João Cristóvão, Jan Krzysztof Duda no próximo match. Tá bom, galera, é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima, valeu!